Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do FUCast, Conectando Negócios, o podcast da FUCAP. Eu, Everson Messias, CFO aqui da FUCAP, comigo quem vai conduzir esse bate-papo, Valsemiro Nossa, presidente e fundador aqui da FUCAP. E hoje nós vamos falar sobre além dos números, né? E para falar além dos números, aqui com a gente, Thiago Adami. Thiago Adami, ele é atual diretor de finanças da Medicenium, é contador por formação com especializações em MBA em Controladoria, Finanças e Auditoria, MBA em Estratégia e Inovação, Programa de Desenvolvimento de CFO, Programa de Desenvolvimento de Executivos, atua na área de Finanças e Controladoria há mais de 20 anos, iniciando sua carreira lá na Aviação Águia Branca. Thiago, muito obrigado por aceitar o nosso convite e fazer esse bate-papo conosco. Everson, eu que agradeço nessa oportunidade de estar aqui com vocês e contribuir um pouquinho com a história da Medicenium. Muito legal. Então, para iniciar esse bate-papo, Thiago, quem é a Medicenium, né? E por que a Medicenium trata a melhor idade? Certo. Bem, o primeiro ponto é a Medicenium é uma empresa genuinamente capixaba, né? Então, ela nasceu aqui em Cariacica, né, e posteriormente veio para Vitória. Em 2010, junho de 2010, mais especificamente, né, com um conceito, na época, visionário, né, onde a gente já olhava e via que a população estava envelhecendo e que não tinha aqui uma empresa focada a atender esse público, né? Então, nasceu em 2010... E a gente começou aqui na Grande Vitória, né? Então, a gente trabalhou durante um bom tempo apenas na Grande Vitória. Em 2013, o Maeli foi convidado, né? A família Maeli foi convidada para a Sociedade da Medicenium, porque, na verdade, houve um fundador anterior, né? E aí o Maeli foi convidado. Em 2014, o Maeli gostou tanto do negócio, né, de serviço de saúde para a terceira idade, tão diferente, né, e viu tanto potencial nesse negócio, que os sócios fundadores quiseram desfazer do negócio e ele falou, eu compro, né? E ali em 2014 ele assumiu 100% da companhia. E daí a gente vem fazendo uma história. Enfim, em 2016 a gente iniciou uma expansão para o mercado de Minas. Em 2020 a gente abriu o nosso hospital, né, aqui em Vitória, Espírito Santo. No meio da pandemia, né? No meio da pandemia. A gente fala que a gente não inaugurou, a gente abriu. Foi um momento importante que a gente considerou, já estávamos, né, viabilizando esse hospital, e quando surgiu a pandemia, a gente acaba hoje em dia não lembrando tanto disso, né, mas poderia faltar leito, né, para atender todas as pessoas, e ali naquele momento o Maeli falou, vamos acelerar, porque a gente não pode deixar nossos clientes desassistidos. Então, a gente não chegou a inaugurar, a gente abriu mesmo, né? E em 2022 houve o evento de liquidez, onde o fundo do governo de Singapura, né, o Temasek, o antigo Temasek, hoje é 23S Capital, adquiriu uma participação minoritária, né, na companhia, e chegamos até hoje, aí, onde a gente já está em 7 estados, né, no Brasil, pouco mais de 150 mil clientes, enfim. Legal. Agora, a estratégia da Medicenium foi ir para a melhor idade, né? O foco dela é melhor idade. E quem está de fora, né, que não conhece muito, né, esses detalhes todos, acha assim, poxa, pessoa de melhor idade geralmente acaba tendo mais complicações, né, uma necessidade maior da medicina, né? E, geralmente quando você vê um plano de saúde, por exemplo, ele tenta ter do jovem à melhor idade para poder equilibrar toda essa questão da sinistralidade e tudo. Por que melhor idade e qual é a mágica aí para isso realmente ser uma estratégia, né, que possa trazer rentabilidade para a empresa? Certo. Essa é uma dúvida muito comum, viu, Valsemiro? Ainda mais, né, no mercado de investidores, né? Eles questionam muito a gente sobre isso. Enfim, melhor idade. Temos um público grande para ser trabalhado, né? Existe o desafio da gestão, sim, né? Porque quanto mais a população envelhece, mais ele depende da saúde, maior é o custo
para tratar a saúde desse indivíduo. Porém, a gente observa, assim, não existe uma fórmula de bolo, né? Uma receita de bolo, né, que a gente costuma falar. Mas a gente percebe que o fato da gente ter nichado, né, ter focado nesse público, a gente aprendeu a tratar esse público. Perfeito. Então, uma operadora hoje que trabalha de 0 a 100 anos, ela tem desafios em várias idades. Ela tem desde a mãe gestante, né, do nascimento das crianças, enfim, a questão da UTIM, né, que é a UTI infantil. Aí tem ali a infância, tem a questão dos jovens, né, já andando aí, e o brasileiro, né, o perfil nosso, né, de população brasileira de renda, né, muitos adquirem moto, então sofre acidente, tem uma internação alongada, enfim, né, custos de órteses e próteses altos, enfim, então a gente não olha isso, né, e dificilmente uma operadora de 0 a 100 ela consegue dar o atendimento necessário, focado para cada nicho desse. Como a gente nichou no idoso, na terceira idade, então a gente aprendeu a lidar com esse público. E aí a questão do custo, ele está muito voltado também com, se você só trabalha com essa idade e você precifica adequadamente, você tem recurso suficiente para atender e para resolver a questão e ter sustentabilidade, entende? E a Med-Senior, ela tem alguma estratégia aí também de prevenção, ou seja, eu estou perguntando isso porque eu tenho uma tia que tem plano lá e ela sempre diz que, poxa, eles me ligam perguntando como é que eu estou, previamente a qualquer problema de saúde que ela possa ter, né? Então, existe um foco nisso também, na prevenção? Totalmente, Valcimir. Assim, é uma outra resposta aqui do sucesso, né? A nossa base é a medicina preventiva. Tá. Então, por isso nós temos apenas um hospital hoje, né? Então, estamos em 7 estados e não verticalizamos com vários hospitais, mas assim, porque atuamos fortemente na medicina preventiva. E aí, enfim, para explicar essa medicina preventiva, que muitas pessoas têm dúvidas com isso, né? Fala, mas a prevenção tem que começar quando jovem, né? Depois de idoso, você vai prevenir o quê? Né? Então, e aí a gente diz que essa medicina preventiva nossa, na verdade, o foco dela é proporcionar ao nosso cliente a autonomia e independência. Então, é que o idoso ele possa fazer as coisas dele sem depender de ninguém, né? Então, quando a gente trata da medicina preventiva, enfim, eu acho que durante o podcast a gente vai discorrer sobre isso, mas algumas oficinas são voltadas para isso. O próprio programa do Idoso Bem Cuidado, hoje, que é a central de informação, que é o SIM hoje, que é um programa que a gente acompanha os idosos, como pode ser esse o da sua colega, a gente acompanha a saúde mesmo daqueles clientes que mais necessitam de serem cuidados. Porque tem o idoso ativo. Sim. Que esse, vida que segue para ele, né? Ele já tem autonomia e independência. Mas tem aqueles que precisam de cuidados, né? Tem aquele que é diabético, que a gente precisa acompanhar. Tem aquele que é cardíaco, que é necessário você acompanhar, você ligar. Você fala, já foi no seu especialista? Vamos voltar numa consulta, vamos fazer o exame, vamos prevenir. Né? Prevenir que você tenha um infarto e vá para um pronto-socorro, para um hospital de emergência, enfim. Então, a gente quer prevenir isso. Ele vai ser cardíaco, ele vai ser diabético, ele vai continuar. Nós não vamos curar isso. Mas nós queremos dar autonomia e independência para eles. Legal. E, Thiago, o grande desafio, acredito eu, que fazer gestão realmente na saúde suplementar, né? Você depende, logicamente. É claro, deve existir toda uma sistemática, né, e todo um processo para que essa saúde preventiva seja realmente sempre ativa nos seus beneficiários, né? Mas mesmo assim, ainda há uma dependência muito grande do próprio beneficiário para o próprio sucesso aí, quando eu falo sucesso de financeiro e econômico da companhia, né? No caso aqui da Med-Senior. Como fazer essa gestão, tá? Pensando, né, na dependência do beneficiário. E aí, já passando para uma segunda pergunta,
é a sinistralidade, né? A gente sabe que a sinistralidade durante a pandemia, né, em grandes operadoras de saúde estourou, né? E tinha-se ali uma dependência muito grande dos prestadores, né? Como foi a sinistralidade? Como é que foi o número mesmo de sinistralidade durante a pandemia, que foi inclusive um momento marco que você comentou, né? Que foi aonde vocês já começaram a verticalizar, e agora, né? Pós-pandemia, mas tem outros problemas acontecendo, né? Sim. Bem, um fator importante, né, interessante da gente pontuar, que a gente lida com idoso também, e tem os idosos que a gente lida, né? É uma geração diferente e é uma geração preocupada com os compromissos. Então, assim, o nosso índice de inadimplência é muito baixo. Que legal. Então, é um público que ele não deixa de arcar com seus compromissos. Então, isso também é um ponto importante. O fio do bigode está lá, né? O fio do bigode está lá. Então, esse é um ponto importante. Agora, tem um desafio, Everson, que é a mudança cultural da gente usar a saúde. Então, e aí tem até um ditado, né? Nem a questão da saúde, mas do seguro, né? Que a gente fala assim, eu faço seguro para não usar. Então, o plano de saúde também existe uma cultura voltada a isso, né? Eu faço plano de saúde, mas não... Deus me livre, não quero ir lá, né? Essa mudança cultural é importante. E aí eu digo isso em que aspecto também? Por exemplo, na nossa estratégia, a gente tentou usar um produto com coparticipação, que fosse com um preço mais baixo, para a gente oportunizar pessoas que têm uma renda menor a ter um plano de saúde, né, para cuidar da sua saúde. E o que a gente observou? Que ia de encontro ao que a gente prega. Porque o cidadão que faz o plano de saúde de coparticipação, ele não quer usar, porque se ele usar, aumenta o valor dele. Pagar alguma coisa. Né? Então a gente descontinuou esse produto, porque eu quero que ele use. Eu quero que o cliente use, que ele consulte, que ele faça exame. Isso é barato. Entendeu? E cuida. Então, assim, a mudança cultural passa por isso, passa por... A gente começa a sentir uma dorzinha e a gente não quer ir no pronto-socorro. Não quer ir no médico, desculpa. Você não quer ir no médico investigar. Aí você fica com aquela dorzinha. Aí você convive com ela 1 mês, 2 meses. Quando você vai no pronto-socorro. Que não é o melhor caminho. E aí, por isso a gente fala da medicina preventiva. Porque se você vai no pronto-socorro com uma dorzinha, ele só vai te estabilizar, vai identificar, óbvio, mas o foco do pronto-socorro é estabilizar você e mandar você para casa. Não é tratar, né? Então, o pronto-socorro não é o caminho de tratar. Então, a gente tem que ter essa mudança cultural. Inclusive, quando você vai ali, naquele local, ele é um local nocivo à saúde. Então, às vezes, você foi por uma dorzinha que você teria resolvido com o seu médico, e se você chegou lá, você pegou um Covid, por exemplo. Você pegou uma outra coisa, porque ali é nocivo. Então, passa por essa mudança cultural, esses desafios que a gente vive hoje com os nossos clientes. Perfeito. Falando aí em melhor idade, né, vamos chamar assim, existe uma idade mínima para participar do programa de vocês lá? Ou, poxa, eu tenho... Meus pais estão lá no plano, poxa, eu também quero botar meu filho. Isso é possível ou existe uma idade mínima aí? Não, tem uma idade mínima, 49 anos. 49 anos. Legal. 49 anos é o nosso foco. Então eu já estou, né, na melhor idade. E os nossos planos são individuais, viu, Zé? Então, assim, o casal, o contrato que eu tenho é com o esposo e com a esposa. Não é familiar, né? Não é familiar. Não trabalhamos coletivo por adesão, não trabalhamos empresarial, enfim, individual. Que é também uma contramão do mercado. Sim. Né? Que tem prós e contras. Enfim. Sim. Perfeito. O importante é destacar aqui que a Medicenium, ela é realmente nichada, mas ela é nichada por se preocupar realmente com o seu beneficiário, né? E, logicamente, quando nós fazemos aquilo que da melhor forma, né? Atender da melhor forma, isso traz resultados expressivos para o negócio, né? E a gente vê um crescimento muito grande, né, da Medicenium, um crescimento até bem importante aqui no Espírito Santo, mas não só no Espírito Santo, em outros estados também, né? Qual é a quantidade de vidas que hoje a Medicenium
ela tem, quantos beneficiários ela tem e qual é a proporção de importância desse número aqui do Espírito Santo, né? E depois do Espírito Santo, qual o estado hoje de maior relevância no número de vidas de vocês? Certo. Hoje, como eu falei, a gente está em 7 estados, né? A gente tem 150 mil vidas. O Espírito Santo ainda é a maior carteira nossa, né? Representa 30% de toda a carteira. A gente está aqui desde 2010, né? Mas não é o maior mercado, né? Hoje a gente está em mercados potenciais assim, enormes, como São Paulo e Rio de Janeiro, né? Mas hoje a segunda maior carteira nossa é no Distrito Federal. Teve uma adesão muito grande lá, sim. Teve uma adesão muito grande. Depois vem Minas Gerais, né? E é interessante que eu falo assim, os estados, porém a nossa atuação é regional, né? A gente geralmente está nas metrópoles, pelo modelo de negócio. Porque se eu tenho um cliente no interior, dificilmente ele vai fazer essa medicina preventiva, ele vai vir fazer a consulta, ele tem dificuldade de deslocar. A gente tem que lembrar que a gente está lidando com o idoso. Então, hoje às vezes é o filho que tem que trazer. Então hoje o nicho estão nas capitais. Estão nas capitais. E aí, nesses 7 estados, Everson, é interessante também falar, a gente tem um time de inteligência de mercado que busca... Já tem nessas 7 localidades que a gente está, 10 milhões de idosos com plano de saúde. Ou seja, já tem 10 milhões onde a gente atua hoje. A gente só tem 150 mil. Olha. Com plano de saúde. Sem plano de saúde, tem quase mais 30 milhões. Que a gente também pensa. Desses 30 milhões, nem todos vão ter renda para ter um plano de saúde. Eles ainda estão no SUS. Mas tem uma parcela que tem renda. Porque às vezes, se você tiver um produto diferenciado, pode atender esse público também. Então, tem muito público onde a gente está. E desculpa, porque você havia feito uma outra pergunta também da sinistralidade da pandemia, e eu acabei pulando. Mas foi vontade. Na pandemia em si, foi 2020, o mercado de saúde deu um resultado excelente, né? Enfim, a sinistralidade média do mercado foi de 75%. O mercado. A nossa chegou a 43%. Olha. Agora, foi um ano muito fora da curva e que a gente sofreu muito por não poder apoiar os nossos clientes como queríamos, porque, não sei se vocês se recordam, a gente fechou muito tempo. Sim. Então, a sinistralidade foi baixa porque as pessoas não conseguiam ter acesso a toda a medicina preventiva, por exemplo, que a gente pega. A gente só ia no hospital. Não sei se vocês se recordam disso, tem pouco tempo, né? Então, isso fez com que os custos caíssem, né? Muitas empresas seguraram os investimentos em expansão, enfim. Pós-pandemia, houve o recesso, né? Houve a onda contrária, né? Aquela cauda que ficou represada. Então, 2021 houve um aumento dos custos e dos atendimentos. 2022 estourou. Foi o ano que deu prejuízo no mercado de saúde. Esse sinistro chegou a 88% na média. A nossa sinistralidade passou de 60% e chegou a 66%. E não chegou no topo durante a pandemia, onde teve a sinistralidade menor das outras operadoras, né? Então, demonstra realmente uma gestão da sinistralidade. Não, total, assim... Nós vamos ter pouco tempo aqui para poder falar tudo. Mas, assim, total. E se você olhar, e é um fato curioso, assim, que a gente ficou muito feliz. Em 2022, tá na revista Valor, em 2022, a operadora que teve o melhor resultado operacional, e aí volto, o nosso amigo perguntou, mas você atua com o idoso? Ou seja, nós 100% com o idoso. Você sabe qual foi o operador que teve o melhor resultado operacional? Das 680 operadoras da ANS hoje? A Medicênio. Melhor resultado operacional no pior ano de mercado de saúde suplementar. Foi o ano que deu 3 bi de prejuízo. Gestão. Só tirar uma dúvida aqui, que tem muita gente que não sabe direito o que é. A gente está falando em saúde suplementar. Né? Isso é sinônimo de quê? Isso é interessante. A saúde suplementar é um complemento da saúde que o governo deveria fornecer. Então, temos mais de 200 milhões de brasileiros. O governo não consegue prover saúde para todos esses brasileiros.
Então, foi instituído em 2020, nos anos 2000, né, a ANS, que é a Agência Reguladora de Saúde Suplementar, que é uma saúde para ajudar quem tem condições de ter uma saúde, né, complementar, vamos chamar assim. E aí, hoje, 1/4 da população tem, né, plano de saúde, praticamente 1/4. Né? E é onde as operadoras de saúde entraram. Atuam. Isso. Perfeito. E aí, quando nós falamos aí de crescimento, a Medicene ela apresentou um crescimento de vidas ali, principalmente nos anos de 2022 e 2023, né? 43% mais ou menos. Bem expressivo. Bem expressivo, cara. Dentre 2 anos ali, um crescimento bem expressivo. Isso se deu à expansão dos outros estados? Certamente. A expansão, a maturidade da empresa, né? A própria maturidade dela, mas a expansão sim, né? Os mercados estão... a gente foi para mercados grandes, né? A gente fez um trabalho, e também isso é importante a gente falar assim, você fala, poxa, mas você tem aqui em Vitória um negócio que dá resultado, por que você não expandiu mais rápido? Né? A expansão também tem dor, né? Então assim, a gente vem crescendo ao longo desses anos entre 40% e 60%. Que empresa que cresce 40%, 60% que você consegue organizar no mesmo ritmo? Né? Então é desafiador. Então a gente foi aos poucos fazendo essa expansão para conseguir vir organizando. Porque ao mesmo tempo você precisa de recurso, né, financeiro até, e recurso de pessoas, de processos, de sistemas, é muita... Isso aí. E isso abriu os olhos, né, de alguns fundos aí por afora, né, o Thiago? E aí, conta um pouco pra gente desse isso que namoro eu né? estava com essa dúvida também, quer dizer, o processo de expansão de vocês despertou, né, interesse de quem está de fora, ou o interesse veio e a partir daí aconteceu o processo de expansão? Como é que foi essa... Quando a moça fica mais bonita, né, abre os olhos. Né? A noiva tá bonita, né? Todo mundo quer casar. Foi isso mesmo. E assim, foi muito curioso isso pra gente. A gente estava no processo de expansão e eu acredito que o mundo, enfim, os investidores estão olhando muito para o agro e para a saúde e educação, né? Passamos por isso aqui. E começaram a olhar para a gente. E começaram a observar assim, poxa, tem essa operadora com um modelo de negócio diferente que cresce e tem lucratividade, né? Porque tem isso, né? Às vezes você só cresce, mas não tem lucratividade. Então, a operadora que mantinha margens de mais de 20%. Então, isso chamou atenção. E foi muito curioso para a gente... porque aí começamos a ser assediados, né? Por vários fundos. Recebemos vários. O Maili sempre fala isso, né? Abre a porta, conversa, fala, recebo todo mundo. A gente recebeu vários, né? O Príncipe de Liechtenstein, enfim, o Banco Mundial, enfim. Tivemos várias visitas aqui. E é muito curioso, e a gente conversa muito sobre isso lá, porque justamente na pandemia... o gestor da Temasc aqui no Brasil fala com Singapura, assim, olha, tô olhando um negócio aqui no Brasil. Eu falei, mesmo, e é na área da saúde. Eu falei, rapaz, mas tem uma pandemia aí. Ele falou, não, mas peraí, é só focado em idoso. Eu falei, rapaz, que isso? Que negócio é esse? Eu falei, tem mais, é do Espírito Santo. Eu falei, pô, mas onde que é o Espírito Santo, né? Ninguém conhece. E, enfim, a gente passou por um trabalho de diligência muito duro, muito profissional, né? Então, nós passamos pela Kroll, que a gente diz que é a agência de inteligência dos Estados Unidos, só que privada, né? Passamos pela Bain Company, que foi a empresa que criou o NPS, né? Essa pesquisa de satisfação, que avaliou se o mercado, se o livro para de pé, né? Tem mercado. Né? Então, a Bain Company fez essa avaliação. Passamos pela Price, né? Passamos pela Deloitte, de auditoria. Então, assim, foram vários pontos que a gente passou, que inclusive o chairman do Credit Suisse falou com a gente assim, olha, pelo tanto de diligência que vocês passaram, para mim, vocês são um AAA. Porque não tem condição, já colocou né? o rate ali. Então foi super interessante isso. No ano de pandemia, eles querem uma operadora de idosos e do Espírito Santo, né? E eu imagino que teve muito aprendizado com todos né, todo esse processo, né, da investida aí pelo fundo, né?
E esse aprendizado, né, ele fez com que a MedSenior fosse para um outro patamar no que tange a gestão de processos, gestão da operadora em si, a visão da liderança dos colaboradores dentro da MedSenior? Com certeza, Everson. Assim, a gente fala que a gente já tinha um nível bacana de planejamento, né? Desde quando a MedSenior foi fundada, a gente trabalha com planejamento, né? Níveis de governança, né, interessantes. Então, quando o fundo chegou, a gente já tinha um conselho de administração, né? A gente já tinha uma sociedade transparente, enfim. Mas com a chegada do fundo, sem dúvidas, abriu portas, sem dúvidas a gente está crescendo a passos largos agora no que tange a transparência interna, a governança, a desenvolvimento de processos, a mitigação de riscos, enfim. Indicadores. Né? Indicadores, projeções de longo prazo, enfim, isso sem dúvida melhorou muito. Se formos falar de inovação, a gente sabe que tem muita tecnologia chegando, né? Os avanços aí tecnológicos muito fortes. A área de saúde é uma que tem tirado bastante proveito de estudo, principalmente com inteligência artificial, né? Essas questões todas. Como é que a MedSenior está nesse ambiente, né? Eu sei que vocês têm alguns times lá que focam nisso, né? Em dados. Conta um pouco aí como é que a MedSenior está nesse cenário aí de inovação, de coisas diferentes a serem feitas que vão ajudar no próprio negócio. Sim, isso é interessante. Assim, vale resgatar que a gente iniciou nosso hub de inovação, né, nosso escritório de inovação, no final de 2019. E foi uma viagem do Júnior a um treinamento que ele fez na França, em SEAD, e ele voltou com essa ideia. Ele falou, cara, nós precisamos do escritório de inovação, que faz todo sentido para o nosso negócio. E a gente já tinha como propósito o impacto social com base tecnológica e medicina preventiva. Uhum. Então, o escritório de inovação foi fundamental para a gente passar na pandemia com os resultados que eu citei aqui, né? Então, foi ali, por exemplo, que a gente chegou num momento que o idoso não queria receber visita, porque estava com medo. Não sei se vocês lembram disso, né? Importante. Uhum. Os filhos não podem ir para a escola porque vão trazer Covid para os avós. Exato. Então, como que a gente ia vender o plano? Que era individual. Então, o escritório de inovação resgatou uma tecnologia antiga, que era o SMS. A gente conseguiu, através do SMS, fazer a venda remotamente, onde o cliente, e aí os nossos clientes dominam essa tecnologia do SMS, é da nossa época, né? Eu estou me incluindo aí. Onde eles conseguiam assinar... É a época do BIP, né? Onde eles conseguiam assinar eletronicamente o contrato para fazer o plano de saúde, onde ele georreferenciava, né, o número era da pessoa, enfim, a gente conseguia fazer um cruzamento ali e aceitar. Olha. Então foi fundamental. Também foi fundamental para a gente criar o núcleo. Durante a pandemia, a gente criou um comitê de crise. Tá? Reunia-se ordinariamente todos os dias, 8 horas da manhã, para discutir N questões. A gente fez um mapa dos stakeholders, o que cada um esperava da gente. Então, assim, o cliente, ele esperava informação de saber, cara, e aí? Eu fiquei doente, gripado, o que eu vou fazer? Vou para o hospital? Não vou? Então, era um dos stakeholders ali. E a gente montou um time com 0800 que acompanhou esses clientes durante a pandemia, tá? Então, mais de 90% dos nossos clientes com síndrome gripal, a gente conseguiu tratar em casa. A gente mandava a medicação para ele em casa, sabe? Cara. E tratou. Então, assim, tinha os protocolos, né? Se tem febre, não tem febre, é persistente, não é? Tem falta de ar, enfim. Tá? Estou trazendo isso daqui para contextualizar um pouco, assim, como o escritório de inovação foi fundamental no nosso negócio. E até hoje, Valcimir, assim, a gente diz que... A gente diz não, né? O nosso foco é, na verdade, ser pioneiro em várias questões de inovação. Não apenas aderir àquelas tecnologias. Então, assim, eu posso citar para vocês aqui algumas coisas que a gente está conduzindo. Uhum. Então, assim, a gente está desenhando junto com o CPQD a linguagem blockchain para o tão sonhado prontuário único. Okay. Então, fomos através de edital e a gente está fazendo isso junto com eles. A gente está escrevendo, através do edital da FINEP,
O manual de utilização de wearable. Por exemplo, hoje você tem um wearable que ele marca aí sua questão cardíaca, né? Batimento cardíaco, enfim, mas não tem uma regulamentação pela Anvisa, nenhum deles, de que você pode usar isso. A gente está escrevendo um manual para usar isso. E a gente está homologando esse wearable. Não, e é interessante, Thiago, que você precisa pensar em inovação, né? Mas se você pensar nos seus beneficiários, é a galera da terceira idade, cara. Né? Então, assim, você não pode também abusar muito, né? Numa proposta de inovação, porque senão a galera não vai conseguir usar, né? Tem um ponto. Se bem que hoje em dia, né, cada vez mais a terceira idade ali, a melhor idade está ficando cada vez mais tecnológica, né? Isso não se fala. Mas ainda existe essa preocupação, né, de vamos inovar. Mas eu imagino que a inovação também ela está muito no olhar para dentro, né? Justamente para propor realmente o melhor serviço, né? E aí quando nós falamos, né? E aí nós falamos aqui além dos números, porque é isso mesmo. Porque o número que está refletido ali na demonstração de resultado, ela é, na verdade, um resultado de toda uma estratégia que tem em torno. Agora falando do teu pedaço ali, né? No lado, cada um no seu quadrado ali, né? Controladoria, né? Quando a gente fala da controladoria dentro da Medicenium. E dados. Como é que está essa relação hoje do dado suportando o negócio da controladoria dentro da Medicenium? Certo. Fazendo esse recorte para esse olhar, assim, a gente teve investimentos pesados também na estrutura de controladoria, assim, de crescimento, né? E aí a gente fala no crescimento acelerado de empresa, enfim. Quando eu cheguei lá, em 2015, por exemplo, não existia controladoria. Era setor financeiro. Tinha 80 funcionários. 80? Tinha 80 funcionários, setor financeiro. Então, a contabilidade era externa, né? Então, a gente veio construindo isso, né? Hoje a gente tem uma controladoria bem estruturada, hoje a gente tem uma contabilidade moderna e atuante, hoje a gente tem um setor de planejamento e reporte, hoje a gente tem FP&A, enfim, hoje a gente tem um painel de BI, não né, mas assim, um modelo, um sistema com vários painéis de gestão, e a gente fala que o grande objetivo da controladoria é apoiar a gestão na tomada de decisão. Legal. Esse é o objetivo nosso. Então, a gente tem painéis com dados e como que a gente conseguiu isso? Através do time de inovação. Hoje, a gente tem um banco de dados que se conversa. E eu consigo montar painéis que eu consigo fazer várias análises. Então, por exemplo, vou trazer exemplos aqui. A gente também tem uma tesouraria bem atuante e interessante. A gente fez um estudo por safra de cliente. Então, assim, eu tenho cliente desde 2010, ok? Então, eu peguei o cliente de 2010 e olhei qual é a sinistralidade desse cliente ao longo dos anos, a cada ano, 2011, 2012, 2013, 2014. Então, eu faço um recorte somente daqueles clientes. Então, a gente tem esse dado atualizado. Eu tenho ainda 244 clientes de 2010. Tá? E quando a gente olha para essa tabela que faz essa cauda, você vê que a sinistralidade desses clientes ela diminui ao longo do tempo. À medida que eu vou implantando cada vez mais a medicina preventiva, o conceito de medicina preventiva, verticalizo aquilo que gera valor e faço gestão desses clientes dessa carteira, o sinistro dele diminui e ele continua usando o plano. Então, assim, esses clientes de 2010, o sinistro deles no ano de 2022, que foi o maior sinistro, né, do mercado, foi de 63%. Você sabe qual é a idade média desses 244 clientes? A idade média, 81 anos. Olha. 81 anos de idade. Tem centenários nesse meio. 63% de sinistro. É uma saúde preventiva muito robusta que tem por muito volta. Forte, muito atuante. Assim. Então, a gente fala...
a gente estratifica esses clientes, né? Então, quando chega um idoso, a gente faz entrevista com ele para estratificar e entender o que você tem. Você é cardiopata, você tem diabetes, o que você tem? Você se movimenta bem, não movimenta, é obeso, não é? Enfim. E ali você estratifica ele em cliente ativo, pré-frágil, frágil 1, 2, 3, até o 4 lá, que é o acamado. Tem o cliente acamado também, que a gente atua com eles. Então, você provê um atendimento e uma saúde dependendo da necessidade do cliente. Você ajuda ele. Entendeu? Se a gente falar de controladoria algum tempo atrás, né? Quer dizer, números de forma geral dentro de uma empresa, ficar muito focado no número financeiro, né? E isso evoluiu, é claro, a própria tecnologia nos traz aí condições de você fazer sistemas conversarem, né? E dados de forma geral, né? Então, hoje, a gente acaba usando muito o dado financeiro, mas o não financeiro também, fazendo os dois conversarem para dali ter informações para tomada de decisão. Acredito que lá vocês... eu sei que vocês têm uma área de dados, né? Você já falou aqui também, muito forte, né? E a controladoria, que é responsável também de prover tudo isso, essa transformação de dados em informações que sejam úteis? Então, até pouco tempo, Valcimiro, esse time de geração de BIs, eles ficavam dentro da controladoria, dentro de planejamento e reporte, né? E aí a gente migrou esse time agora para o escritório de inovação. Porém, então eles fazem com as áreas de negócio, mas existe uma governança. Suporte aí existe uma governança onde a controladoria valida esses números para tomada de decisão. Então existe no nosso negócio, então, né, além dos números financeiros e econômicos, tem os números de atendimento, né? Quantos, por exemplo, os desafios no mercado de saúde, por exemplo. Você consegue, através dos BIs hoje, entender se uma prática adotada por algum médico de alguma especialidade não está adequada para prover saúde para o cliente. Entendi. Então, o que a gente fala sobre isso? Por exemplo, posso dizer assim, exemplo, tá? Você está com um problema na vista. E aí você vai no oftalmo, ele faz exames e você volta para casa. E aí, para você ir, dependendo da sua idade, tem que um filho seu sair do serviço para te levar. E daí ele não resolveu naquela primeira consulta. Daí você tem que voltar daqui 15 dias. Daí você faz 5 consultas para chegar numa definição de que você tem que fazer uma cirurgia de catarata, por exemplo. A gente não acha isso interessante. Mas através dos dados a gente consegue buscar isso e entender quem é o profissional que está fazendo isso. E a gente consegue ali aplicar protocolos, né? Visando o quê? O cliente. Uma agilidade. Para você é complicado ir 5 vezes no oftalmo, voltar lá 5 vezes para ter um fechamento. Né? Então a gente precisa ter qualidade nesse atendimento e nesse fechamento. Na primeira consulta eu já tenho que saber se você tem indicação ou não para catarata. E marcar sua cirurgia. Ninguém quer que fique segurando isso. Você vai enxergar melhor, você vai ficar mais feliz na sua vida. A depressão no idoso afeta a saúde. A demora pode gerar um complicador ainda. Sabe? Então, você tem que pensar nisso tudo. Então, a gente consegue, através desses dados, na área de negócio, chegar nesse nível de detalhe. Imagino que isso impacta ali as projeções dos resultados de vocês. Né? Com certeza. Sim. Com certeza. É o olhar qualitativo ali do negócio, né? Do atendimento, para justamente refletir nas projeções dos números de vocês. Sim. E muitas vezes, Everson, também assim, a gente falou, né, que a gente verticaliza aquilo que gera valor. Perfeito. Às vezes, e o gerar valor nem sempre é uma economia direta no bolso. E eu explico. Por exemplo, uma verticalização de uma unidade oncológica. Às vezes o tratamento oncológico que a gente faz, ele é mais caro do que se eu fizesse no mercado, certo? Só que ele tem mais resolutividade. Então eu gerei valor. O cliente saiu satisfeito. Ele teve uma notícia ruim de um câncer, ele achou que ia morrer, né? Aquilo deprimiu e ele fez um tratamento com a gente, com um atendimento humanizado, diferente do que é oferecido. E aí isso é um ponto importante também, que o Maeli fala muito, assim, nós não somos melhores nem piores que ninguém, nós somos diferentes.
Então, isso gera valor. Eu tratei e ele saiu bem, e eu resolvi o problema dele. E eu fui até o final para garantir essa solução, entendeu? Perfeito. A gente veio falando aí ao longo do bate-papo aqui, falando um pouco de governança, né? A própria modelo de governança, a forma, dados que dão suporte e tal, isso fez um crescimento e tal. Falando numa palavrinha que está muito falada aí, ESG, né? Quer dizer, como é que está o E e como é que está o S nesse ambiente aí de Med-Senior, né? Porque saúde, você pensa em social diretamente, mas tem um ambiental ali no meio também. Sem dúvida. Como é que está isso dentro da Med-Senior? Sem dúvida. É diferente o desafio nosso do ambiental, por exemplo, de uma grande indústria, né? Claro. Mas a gente sabe que tem impactos. Então, assim, vamos... E foi uma surpresa interessante para nós quando a gente, em 2019, se eu não me engano, que a gente começou a fazer o relatório de projeção disso, de apresentar para o mercado, né? A gente já cuidava, por exemplo, da dispensação de medicamento ou de materiais utilizados, por exemplo, na oncologia. Aí estou falando de seringa, agulha, enfim. Já tinha que cuidar disso. Sim. Então tem que ter uma destinação, né? Correto. Você não pode destinar de qualquer forma. Então a gente já cuidava disso. A gente, desde 2016, a gente já usava energia limpa. Que fala-se hoje, né? Então, assim, no campo ambiental, reutilização de água, né? A destinação de resíduos, né? Como eu falei, outra coisa, reciclagem. Né? Apesar da gente ter hoje pouquíssima quantidade de papel, né? Todos os processos da controladoria hoje eles são digitais, não tem nada em papel hoje na companhia. Então, o que tem ainda, a gente tem uma destinação, né, papelão, enfim, por conta da parte de suprimentos, a gente ainda recebe muita coisa. Então, tem uma destinação. No campo social, se eu for falar para vocês assim, o quanto que a gente destina, né, para tanto o aproveitamento de leis de incentivo, que a gente já faz há alguns anos, e a gente foca em projetos que tragam resultado de fato para a sociedade, a gente acompanha e a gente vai junto. Né? A gente não só destina. A gente destina para os institutos de criança e do adolescente, também para os institutos de idosos. Né? Então, já teve instituto, por exemplo, que a gente comprou, na nossa ajuda, né? Eles conseguiram adquirir veículos para aquele instituto, enfim. Tem incentivos para o esporte. E eu não sei se vocês conhecem o Porto Vitória, que a gente investe. Então, assim, é um projeto muito bacana para crianças, né? Crianças de área de risco, de periferia, que hoje têm a oportunidade de treinar e de conhecer o que é um clube profissional de futebol, onde essas crianças, inclusive, elas vão no ônibus do clube, né? Isso é super bacana. Eles têm uma experiência que é o sonho deles, né? Jogador de futebol. E ele tem uma experiência de ir no ônibus profissional, do jeito que é a seletiva, eles vão para o campo, eles entram no vestiário, tem a camisetinha deles, a roupinha. Então, assim, é super bacana. Então, temos várias frentes. E aí um ponto importantíssimo, assim, interessantíssimo, vou dizer, melhor. O UBS, né, que é o maior banco suíço hoje, ele fez um comparativo nosso com as práticas de mercado de ESG, tá? Com as práticas de mercado das operadoras nacionais, e ele pegou 6 players mundiais, dentre eles a Cigna, por exemplo, está em 4 continentes, a CVS, enfim. E eles compararam as práticas de ESG. E a gente, em grande parte das práticas, a gente já faz, a gente já atua. Né? O nosso modelo é transparente de publicação. E também eles compararam os nossos resultados. E isso, a comparação dos resultados foi de 1 década. Foi super interessante quando a gente recebeu esse material, porque mostrou em 1 década que a gente cresce mais do que esses players, a gente tem uma sinistralidade menor do que player nacional e mundial. Hein? E a gente tem margens bem melhores, bem acima do mercado. Que legal. Em 1 década. Que legal. Isso foi super interessante, foi bem... feliz, né? A gente recebeu com muita felicidade isso, assim, de que a gente está no caminho certo. Caminho certo, perfeito. Tiago, assim,
já caminhando para o nosso final aqui, realmente passa bem rápido o nosso tempo, né? Porque o bate-papo também é muito, muito legal, né? E ver a história, ouvir a história de uma empresa capixaba, né? De sucesso, que está demonstrando gestão realmente em todos os aspectos, né? E agora você vem aqui para preencher ainda a parte do social, a parte do ambiental, falou de toda a parte de governança. Então, assim, parabenizar realmente toda a companhia, né? O conselho, a diretoria, realmente por esse trabalho que estão fazendo em operadora de saúde. E a gente não pode deixar, né, de finalizar esse episódio com uma dica, né, com uma mensagem aqui de gestão, né, como fazer gestão em uma operadora de saúde, né, em uma companhia onde o principal objetivo é entregar saúde, né, prover saúde para os seus beneficiários e, ao mesmo tempo, né, atender o aspecto econômico-financeiro. Qual é a mensagem que você deixaria, né, para quem está nos ouvindo, como equilibrar promover saúde e o aspecto financeiro e econômico que vocês estão demonstrando em ambos os aspectos sucesso? Certo. A gente costuma falar, Everson, que o nosso foco não é ganhar dinheiro a qualquer custo. A gente fala que a gente ajuda pessoas e, por consequência, a gente ganha dinheiro. Né? E aí, o que a gente não abre mão, e que eu acho importante assim, da dica, né, enfim, de gestão, é abrir mão dos nossos valores. A gente não abre mão dos valores que a gente pratica, de transparência, de ética, né, de colocar o cliente no primeiro lugar. E para você fazer isso, também a gente não abre mão da sustentabilidade. Então, a gente sempre olha para dentro, a gente tem referência do mercado, mas a gente olha para dentro para saber, eu posso fazer essa precificação? Ao invés de eu olhar só para o mercado e vou brigar por preço no mercado. A gente não briga por preço, a gente briga por valor. Então, a gente precifica corretamente para que a gente atenda dentro do que a gente entende de valor e de entrega de propósito para o cliente. E, por consequência disso, a gente ganha dinheiro. Perfeito. Tiago, muito obrigado aqui por trazer tanta coisa boa, né? Tanto conteúdo bom, qualificado. Valsamiro, obrigado por conduzir aqui comigo esse bate-papo. Aprendi muito aqui também, não conhecia tanto da Medicênio. Perfeito. E a você que está nos ouvindo, nos vendo também, né, através das plataformas, nos siga nas plataformas de vídeo como o YouTube, o Spotify. Estamos nas principais plataformas de áudio, de vídeo. Indique esse link, esse episódio para o seu amigo, nos siga, comente, tá? Coloque nos comentários aquilo que você também quer ouvir nos nossos episódios sobre negócios, sobre gestão, sobre além dos números, né? Então, nos siga em todas as nossas redes sociais e até o próximo episódio.